Eu sou a Renata Leone e esse é o canal Historiando pelo Mundo. Hoje, 25 de janeiro, um dia muito especial para nós paulistanos nascidos, ou paulistanos de coração, ou paulistanos adotados, porque hoje é o dia do aniversário da nossa querida cidade de São Paulo. Em 1554, São Paulo foi fundada. Então é importante a gente saber o que aconteceu naquele dia, qual o contexto histórico e o que fez chegar a grande metrópole que São Paulo é agora. A gente vai estudar qualquer acontecimento histórico, é sempre importante a gente saber o que estava acontecendo no mundo naquele momento. Claro que o mundo que a gente acaba estudando sempre é um mundo voltado para a Europa, eurocentrista, que a gente acaba tendo no colégio e tal. Claro que eu vou sempre, mais para frente trazer para vocês um pouco da história oriental, mas vamos nos concentrar no momento que o Brasil foi descoberto, que São Paulo foi fundado, o que estava acontecendo no mundo. Portugal foi a primeira monarquia a se formar. Logo em seguida veio a formação da Espanha. Foram os dois países que saíram no mundo, que saíram navegando e foram descobrindo novas terras, descobriram a América. Logo em seguida veio França e Inglaterra, que tinham acabado de sair da Guerra dos 100 Anos, né? Acabaram indo na rebarba, né? Nesse momento elas já estavam curando as suas feridas da Guerra dos 100 Anos. A Inglaterra tinha acabado de sair de uma guerra civil, que é a Guerra das Rosas. E aqui no Brasil, o Brasil foi descoberto em 1500, em 1554, Salvador, a capital, todo o foco estava voltado para cá, para Salvador. Tanto que foi em Salvador que foi fundada a primeira ordem da Companhia de Jesus, que era a Ordem dos Jesuítas. E eis que dois portugueses, ora pois, jesuítas, o Manuel da Nóbrega e seu auxiliar, padre, que na verdade na ocasião não era padre ainda, ele era auxiliar, José de Anchieta, resolveram se aventurar pelas terras brasileiras, ora pois, e desceram até a capitania de São Vicente. Sim, São Vicente, aqui, a nossa cidadezinha fofa do litoral. São Vicente, aliás, que foi a primeira cidade fundada pelos portugueses. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles demoraram um pouco ainda para explorar, demoraram uns 30 anos e acabou que São Vicente foi a primeira cidade que foi fundada aqui realmente no Brasil. Alguns historiadores até falam que foi a primeira capital, mas a capital oficialmente a primeira é Salvador. Então, quando eles desceram, resolveram se aventurar e desceram para São Vicente, aqui chegando, não se sabe o que levou aos dois, que eles resolveram explorar novas terras, ou se foi uma intuição, o que foi o destino. Só sei que os dois, claro, não eram só os dois, tinha uma companhia inteira, outras pessoas e tal, resolveram seguir as trilhas dos índios e eles escalaram a Serra do Mar, sim, a Serra do Mar. Aquela serra que a gente desce para ir para a praia, com rodovias e descemos de carro, eles desceram nas trilhas indígenas, aliás, eles subiram nas trilhas indígenas, escalaram a Serra do Mar. E, escalando a Serra do Mar, chegaram num planalto de Piratininga. Nesse planalto, o planalto era ladeado pelo rio Tamanduateí e pelo rio Anhangabaú. Sim, Anhangabaú, do nosso querido Vale do Anhangabaú, um dia foi um rio. E neste planalto foi fundada a cidade de São Paulo no dia 25 de janeiro de 1554, num local onde eu fui gravar e que eu irei mostrar para vocês, que muita gente não sabe, um local onde todo mundo já passou, no centro de São Paulo, que muita gente não tem ideia que tenha sido o local onde São Paulo foi fundado. Eu fui fazer uma gravação especial lá e agora vocês irão ver onde São Paulo nasceu. Olá pessoal, este é o canal Historiando pelo Mundo. Nós estamos aqui hoje, adivinha onde? No pátio do colégio, centro de São Paulo. Acho que ninguém nunca imaginou que aqui, né? Olha só, onde tem o Tribunal de Justiça, Correria de São Paulo, né? Isso aqui que o pessoal passa correndo, aqui nasceu São Paulo.
Quando o padre Manuel da Nóbrega e o seu auxiliar, José de Anchieta, chegaram aqui, então se sentiram em casa devido ao clima ameno parecido com a Europa. E eles decidiram fazer aqui então o início da evangelização dos índios. Fundaram então o colégio, por isso que é chamado Pátio do Colégio. E o colégio foi dado o nome de São Paulo, porque no dia que foi feita a inauguração, que foi feita a missa inaugural, era o dia 25 de janeiro, que aliás é o dia que comemora a data de aniversário da nossa cidade. E dia 25 de janeiro é a data da conversão do apóstolo Paulo, que foi um grande evangelizador na história. A construção do colégio foi feita pelo padre Afonso Braz. Começou em 1554 e terminou em 1556. Aí ela foi feita com taipa, né? As paredes de taipa. Tanto que aqui dentro, no museu, a gente consegue ver ainda a parede, uma das paredes originais da época, que a gente até vai mostrar para vocês. Essa é a parede que eu falei para vocês da fundação do colégio de 1554 que ficou. Mas aqui ainda é a colina da época, de quando foi construído o pátio do colégio. E é aqui, onde nasceu São Paulo. Em 1711, São Paulo foi elevada à categoria de cidade. Nessa ocasião, tinha aqui um quartel-general e desse quartel-general saíram expedições chamadas bandeiras. Essas expedições tinham a missão de procura de índios, né, caça aos índios para transformar em mão de obra escrava, e de procura de pedras preciosas. Acabou que essas expedições chamadas bandeiras ajudaram na ampliação do território brasileiro, porque elas acabaram indo para o interior de São Paulo e ao sul também do território. E acabaram transpondo o próprio Tratado de Tordesilhas, que foi aquele acordo feito entre a Espanha e Portugal. Eu vou falar sobre o tratado para vocês mais para frente, mas é para vocês entenderem a importância que teve a ocasião na época das bandeiras para a própria ampliação do território brasileiro e a importância de São Paulo nessa ocasião. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso passeio lá no pátio do colégio. Então, retomando todo o raciocínio de tudo que eu falei para vocês perceberam então que São Paulo, durante todo o período colonial, foi simplesmente uma vila qualquer. Não teve importância nenhuma para a coroa portuguesa. São Paulo só foi ter a sua grande, assim, seu boom mesmo, e se transformou na cidade que é, na maior metrópole da América Latina, numa das maiores cidades do mundo, a partir da metade do século XIX, quando o Brasil já era o quê? Um país independente. Existe um responsável por todo esse sucesso do boom de São Paulo. Esse produto aqui, o nosso tão amado e querido café. O nosso cafezinho de todo dia foi o primeiro produto de exportação do Brasil como um país já independente. E São Paulo foi exatamente o local propulsor de toda a economia cafeeira, porque foi aqui no interior de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, foi toda a plantação do café foi toda feita lá. E São Paulo era o quê? Era o ponto de passagem, né, de toda a plantação do café, tinha que passar para chegar nos portos de Santos e Rio de Janeiro. Então, a capital era o ponto de passagem. E então, São Paulo se desenvolveu exatamente com isso, com essa passagem obrigatória de toda a plantação do café. São Paulo acabou se desenvolvendo, se transformando nessa nossa rica história da cidade. Muita coisa aconteceu, então, da metade do século XIX para cá. Porque tudo, na verdade, aconteceu exatamente com a cultura cafeeira. Então, quando você olha para nossa cidade, vamos pensar na nossa cidade. Eu sempre falo, ela parece um mini mapa mundi, porque aqui, nessa cidade, tem todas as nacionalidades. Se você parar para pensar, muitos povos imigraram para cá. Além do que, teve muita emigração, né? De todas as regiões do Brasil, muita gente veio para cá também.
Então foram todos esses povos que fizeram São Paulo construir São Paulo, que fizeram São Paulo se transformar na cidade que ela é hoje, essa cidade cosmopolita, essa cidade incrível. E o que levou essa quantidade de imigrantes que acabaram vindo para São Paulo? Tudo começou porque a plantação do café necessitava de uma grande quantidade de mão de obra. E no momento que o café começou a ser plantado e difundido aqui em São Paulo e no Brasil, estava tendo uma crise na escravidão, que foi exatamente na metade do século XIX. Tanto que, em 1850, foi promulgada a Lei de Eusébio de Queiroz, que acabava com o tráfico dos escravos. Tudo foi uma propulsão dos ideais de liberdade, que vieram já desde o Iluminismo, Revolução Francesa, e que tudo acabou com as independências todas aqui na América, independência dos Estados Unidos, independência do próprio Brasil. Então, os movimentos contra a escravidão estavam crescendo cada vez mais, tanto que em 1888 foi promulgada a Lei Áurea, que acabou totalmente com a escravidão. Então, não tinha solução. A ideia mais assim, próxima era trazer imigrantes mesmo, e eles vieram com a propaganda de um novo mundo, trabalhar em novas terras, e vieram italianos, alemães, japoneses, libaneses, portugueses, espanhóis, vieram todos em busca de uma nova vida, novas terras, para trabalhar na lavoura. No começo eles tinham uma vida muito complicada, porque eles acabaram no começo trabalhando junto com os escravos. Eles eram tratados de uma maneira muito, assim, cruel, uma maneira semelhante aos escravos, e isso tudo foi melhorando, e o que contribuiu também com a vinda dos europeus foram também os ideais de classes, de socialismo, que começou também a surgir também no Brasil, né? Então foi tudo isso, todos esses imigrantes que vieram para morar, e isso tudo, né? São Paulo era a passagem do café, e acabou que São Paulo foi construindo, né? Os bairros que os imigrantes no começo moravam eram Brás, Bexiga, Barra Funda, e foram se concentrando exatamente no centro. E São Paulo foi crescendo e se tornou essa metrópole, sim, a maior metrópole da América Latina, essa cidade incrível, essa cidade enorme, essa cidade que muita gente considera essa cidade caótica, maravilhosa, cheia de cores, de luzes, essa energia maravilhosa que tem. Então, parabéns, São Paulo, seus 465 anos, e eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo do nosso canal Historiando pelo Mundo, e estaremos aqui com mais histórias e com mais vídeos. Um beijo, fiquem com Deus.